Seja bem-vindo! Você sabe qual é a diferença entre lei nacional e lei federal? É correto afirmar que a competência concorrente é legislativa? Acompanhe a resolução destas questões na unidade que começa agora com o professor Márcio Gil. Bons estudos! Bom, amigos, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre competências, estava falando com vocês, então, sobre o inciso 27, né? 27, que trata da licitação em contratos e diz que isso é tema de iniciativa, perdão, é tema privativo da União, só a União pode legislar sobre esse tema. Só que ela é privativa a legislação sobre normas o quê? Gerais. Aqui é importante uma coisa, que para você diferenciar, que pode aparecer num concurso um pouco mais sofisticado, ou até mesmo na segunda fase, que é a diferença entre lei nacional e lei federal. Ah, Márcio, tem diferença? Eu achei que era a mesma coisa. Não, não é. Presta atenção no seguinte, queridos. A União, ela legisla tanto leis. A União, ela legisla tanto leis nacionais quanto leis o quê? Federais. Já os estados, leis estaduais, apenas município, leis municipais, o distrito, leis distritais. Bom, mas qual que é a diferença aqui entre lei nacional e lei federal? A lei nacional, como é aí no caso a lei de licitações, é uma lei que terá aplicação para todos os entes da federação. Então a lei de licitações, a lei 8666, por exemplo, é uma lei nacional, porque todos os entes têm que observar as normas gerais dessa lei. Podem legislar normas específicas, mas as gerais são de competência privativa da União. Então, se todos os entes têm que observar, vamos botar os entezinhos aqui bonitinhos, Estado-membro, Distrito Federal e municípios têm que observar, trata-se de uma lei o quê? Nacional. Agora, a União legisla também leis que são específicas para ela, para a pessoa jurídica União. Por exemplo, você que vai tentar concurso público para uma carreira federal, você vai ficar submetido ao Estatuto do Servidor Público Federal. Já você que está tentando para um concurso estadual, vai ficar submetido o quê? A um Estatuto do Servidor Público Estadual. Percebam, o Estatuto do Servidor Público Federal não é uma lei que se aplica para todos os entes federados, só se aplica para o ente federado o quê? União. Consequentemente, eu estou diante ali de uma lei federal. E aqui, a lei de licitações, como eu estava dizendo para vocês, trata-se de uma lei federal. Observe o seguinte, quando as leis mais novas costumam trazer essa diferença. As antigas não. A 8666, por exemplo, não traz dentro do corpo do texto a parte que é da União e a parte que é nacional e a parte que seria, a parte que é nacional, geral, para todos, e aquela parte que é só da União. O Supremo, por exemplo, decidiu que o artigo 17, inciso 1b dessa lei se aplica só à União, quer dizer, o restante, então, todo seria, até segunda ordem, aplicado aos demais entes federados. Já a lei que trata das parcerias público-privadas, que eu vou pedir para colocar aqui no quadro para vocês, se você olhar lá o artigo 14 da lei, ele está no capítulo 4 e está bem específico, olha só. Disposições aplicáveis à União. Aí eu tenho lei o quê? Lei federal. O restante, o acima, é lei nacional. Ok, amigos? Feito essa observação, que vai ser importante para a gente daqui a pouquinho, é isso então, lei federal e lei nacional. Amigos, vamos avançar. Próxima competência que nós vamos estudar é a competência... Observe o seguinte, a competência privativa, que nós estamos aqui nos dedicando a ela, e a competência material, a do artigo 21, são competências determinadas pelo critério horizontal. Então, nós temos uma competência administrativa, executiva, determinada pelo critério horizontal, e uma competência legislativa, que é a privativa, determinada pelo critério horizontal. Tanto o artigo 21 quanto o artigo 22 são artigos importantes para você, que você vai ter que memorizar o que está ali estabelecido, não tem como fugir disso, faça aquilo que eu disse para vocês, faça listas, vê a que você tem certeza que é competência de um dos entes, da União, perdão, aquilo que é competência da União, e
no que você tiver dúvida, você vai lá e cai matando, memorizando. Por exemplo, você não vai ter dúvida que emissão de moeda é da União, por exemplo. Isso você não vai ter dúvida. Mas naquilo que você tiver, você concentra seus estudos. Mas, infelizmente, não tem como fugir disso, ok? Bom, vamos passar aqui agora a análise das competências legislativas e executivas de caráter distribuídas pelo critério vertical. E aí aqui, queridos, eu terei duas situações. A competência comum e a chamada competência concorrente. E a competência chamada de concorrente. A competência comum, ela é uma competência administrativa, ou executiva, ou material, abreviado. E ela está prevista no artigo 23 da Constituição. Já a competência concorrente é uma competência legislativa, normativa, e está prevista no artigo 24. As duas competências são competências distribuídas pelo critério vertical, do condomínio. Num ponto só, eu terei ali a possibilidade de atuação de todos os entes da federação, com algumas observações que eu farei com vocês. Uma de caráter administrativo e outra de caráter legislativo. Não confunda na hora da prova, queridos. Tem prova que é maldosa. Aí coloca lá para você. A competência comum é legislativa, ou a competência concorrente é administrativa. Não, a competência concorrente é legislativa. A competência comum é administrativa, ok? Guardem isso, tudo bem? Vamos aqui dar uma olhada no artigo 23 da Constituição, que trata da competência comum. O artigo 23, presta atenção, queridos, presta atenção no seguinte aqui. A gente está estudando aqui a parte de competência da União. Mas se eu estou aqui diante de uma competência que foi distribuída pelo critério vertical, eu vou estar falando aqui de uma competência que é da União, mas que também é dos outros entes da federação. Ok? Vamos analisar aqui então qual que é o papel, o que são essas competências, qual o papel da União dentro dessas competências, para depois o papel dos outros entes federados. Vamos lá no artigo 23. O artigo 23, ele vai ter a seguinte redação. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí vem o verbo. Verbo porque é de mandando fazer alguma coisa. Executando alguma coisa. Execute isso. Execute o quê? Zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde, assistência pública, proteger os documentos, impedir a evasão, mais um para você decorar, para você memorizar, não vai ter como a gente fugir disso. Queridos, essa competência comum administrativa, ela está sistematizada nesse artigo 23, ok? Mas ela também, nós podemos encontrá-la em outros pontos da Constituição, como no artigo 179, artigo 180. Mas o que você tem que ter em mente é que estes temas que estão aqui definidos nessa competência comum e também na competência concorrente, que é legislativa, a gente vai falar daqui a pouco, são temas que fazem parte daquela ideia de federação, de federalismo cooperativo, de um federalismo que coopera entre si para atingir os objetivos da República, que estão lá no artigo 3º da Constituição. Os temas que estão aí no artigo 23 e também no 24 são temas que interessam a todos os entes federados, ok? São temas que interessam a todos os entes federados. No caso aí do 23, são temas de administração, de execução, que interessam à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Percebam o seguinte, queridos. O artigo 23, ele deixa claro que eu tenho aqui os 4 entes. União, Estados-membros, Distrito Federal e os municípios. Os 4 entes estão ali determinados no caput do artigo 23 para a execução daqueles temas que estão ali definidos nos incisos. Amigos, o parágrafo único do artigo 23, ele vai colocar o seguinte: leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios,
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Perceba o seguinte, os temas da competência comum, como eu disse, são interesse de todos. Entretanto, para não ficar uma bagunça, o parágrafo único autoriza o quê? Que a União edite uma lei complementar estabelecendo como que se dará essa cooperação entre os entes. E é o que faz, por exemplo, a Lei Complementar 140, que estabelece ali a cooperação sobre paisagens, meio ambiente, enfim. Então, pensem no seguinte, queridos. A competência comum administrativa, mas pode uma lei complementar de quem? Da União, regular como se dará o quê? A cooperação entre os entes. Como é a cooperação entre os entes, vou ter uma lei complementar aqui por óbvio de caráter do quê? Nacional. Porque cooperação entre todos os entes. Queridos, estudem o artigo 23 para a prova, primeira fase, você tem que memorizar, tem que saber essa teoria do que ele é comum, é administrativa, que a lei complementar da União ela vem ali para estabelecer a atuação cooperativa entre os entes, mas você tem que memorizar os incisos. Eu não vou ler aqui para vocês, que eu acho que você lê sozinho em casa, a gente pode produzir mais, de forma melhor, apenas não lendo aqui os incisos. A não ser quando seja estritamente necessário, quando não dê para fugir. Ok? Mas a gente tem coisa mais importante para a gente poder falar aqui com vocês. Amigos, feitas essas observações, vamos aqui para a competência concorrente, que é a que vai nos tomar aqui um pouquinho mais de tempo. Vamos pegar aqui não vou deixar aqui para fazer um comparativo. Vamos pegar aí o artigo 24. Vamos pegar aí o artigo 24. O artigo 24 caput, que trata da competência concorrente, olha só. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Primeira coisa que você já vai observar aqui é o seguinte. Você já sabe que ela é legislativa. Mas você vai ver que o 24, ele está elencando a União, os Estados-membros e o Distrito Federal. E aqui fica a seguinte questão. E os municípios? Não entram nessa competência? Bom, pelo regramento do caput do artigo 24, não. Pelo regramento do caput do artigo 24, não. Entretanto, eu vou aprofundar isso melhor com vocês um pouco mais à frente, mas para você já deixar anotado aí no seu caderno, e essa é uma dica importante, é importante que você faça caderno, é importante que você, quando esteja assistindo essas aulas, você ou faça digitado, ou faça à mão, porque o caderno é seu salvador na hora da prova, porque muitas vezes na hora da prova, você resolve, apareceu um concurso, você resolveu fazer, não deu tempo de estudar, o caderno é o salvador. Você abre o caderno, vai estar tudo lá já esquematizado, você vai lá, dá uma lida, pode salvar para muita coisa. Faça caderno. Você vai ter uma dupla filtragem. Primeira filtragem vai estar ouvindo, segunda filtragem. Você tem que entender para poder digitar ou escrever. Faça caderno. Queridos, e os municípios? Pelo que está no artigo 24 caput, não. Mas quando eu vou lá no artigo 30 da Constituição, que é o artigo que trata das competências municipais, o artigo 30, ele vai deixar claro para a gente o seguinte, artigo 30, inciso 2, compete aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, vamos colocar aqui o seguinte, pela previsão do 24, os municípios não teriam. Entretanto, o artigo 30, inciso 2, diz que os municípios poderão fazer exatamente aquilo que os estados podem, que é suplementar a legislação. Mas eu vou aprofundar isso daqui a pouco com vocês, ok? Queridos, então, competência concorrente, para a gente caminhar aqui. Todos os entes vão legislar sobre aquele assunto. Mas aí fica uma pergunta. A competência concorrente significa que ela é uma competência cumulativa? A competência concorrente é uma competência cumulativa de todos esses entes? E isso já foi questão de prova, meu, querendo saber se a competência concorrente é uma competência cumulativa. Ah, Márcio, se são todos os entes, eu acho que é uma competência cumulativa. Não é, mas eu só vou te falar se você vier me assistir na nossa próxima aula, ok? Um abraço e até daqui a pouco.
Aproveite o conteúdo exposto na aula para aprimorar o seu aprendizado e não deixe de rever o conteúdo estudado. Isso é importante para a fixação da matéria. Até logo!